Bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre frutos e dispersão. A gente já começou, já dei algumas, nas últimas aulas, algumas informações sobre frutos. Hoje a gente vai aprofundar um pouco esses conhecimentos e saber qual a relação dos frutos e das sementes, né, no caso, com processos de dispersão, tá? Então, essa aula é a aula 22 do nosso livro de Biologia B, tá? O livro 6, para a gente poder já ir concluindo esses conteúdos específicos de plantas. Então, o fruto nada mais é do que o amadurecimento ou desenvolvimento do ovário, tá? Então, o ovário ele é desenvolvido com as sementes já formadas, tá? Por quê? Porque as sementes, na realidade, a formação da semente que desencadeia o desenvolvimento do ovário. Por quê? Quando o primeiro núcleo polar do grão de pólen fecunda, que é o grão de pólen é o gameta masculino, então quando esse grão de pólen gameta masculino fecunda o gameta feminino, que é a oosfera, o fruto dessa fecundação dá origem à semente. E a semente já originada produz e libera hormônios que estimulam o ovário a se desenvolver, tá? Então, esse ovário se desenvolve já com essas sementes formadas, ou ele pode ir gerando esse fruto, ou ele pode ser constituído ainda de vários ovários, ou possuir estruturas acessórias, né, que vão formar os pseudofrutos ou que vão formar também os frutos partenocárpicos, ok? Então, qual a origem desse fruto de fato? Eles derivam do ovário das flores, por isso que as angiospermas são as únicas plantas que possuem frutos, porque elas são as únicas plantas que possuem flores verdadeiras, que tem essa condição, que tem essa característica de desenvolver esse ovário e formar os diversos tipos de frutos, tá ok? Então, após a fecundação, os óvulos no interior desse ovário vão iniciar o crescimento dele acompanhado de modificações dos seus tecidos. Essas modificações dos tecidos a partir de estímulos hormonais são importantes para formar a casca, para formar o que é o epicarpo, né? Para formar a polpa, que é o mesocarpo, e formar a estrutura mais interna, que é o endocarpo, tá? Que é o que reveste a semente, tá? Então, esses frutos, eles vão se manter fechados sobre as sementes para proteger essas sementes evolutivamente. A origem e o surgimento desses frutos foram importantes para servir como mesmo um mecanismo de proteção das sementes. Por que que isso é necessário, professora? Porque é dentro dessa semente que está o embrião, certo? Então esse embrião ele já está protegido pela estrutura da semente, a semente já serve como reserva nutritiva para ele e o fruto reveste e protege essa semente, tá ok? Então isso manteve e garante a essas plantas um maior sucesso reprodutivo e um maior sucesso no ambiente terrestre, tá ok? Então, quando as sementes elas estão prontas para germinar, aí os frutos amadurecem, podem se abrir, né, dependendo do tipo, se ele é deiscente ou se ele é indeiscente, liberando essas sementes no solo e essas sementes vão germinar, né, ou no caso de sementes que não possuem dormência, elas caem no solo logo só com a quantidade de água e de nutrientes desse solo, elas conseguem germinar e dar origem a uma nova plantinha. Ou então, se for uma semente que tem uma dormência, ou seja, tem uma casca mais grossa, né, tem um revestimento, uma proteção maior, precisa passar por alguns processos físicos de quebra dessa dormência. O fogo, por exemplo, no cerrado, o bioma cerrado tem como uma das principais características queimadas frequentes, né? Queimadas sazonais. E essas queimadas, esse fogo, ele é benéfico para esse bioma,
porque as sementes que possuem uma dormência, elas caem no solo e quando elas são afetadas pelo fogo, né, essa casca dela é rompida e o embrião fica exposto para poder germinar e brotar novamente as plantas e reconstituir esse ambiente, tá? Outro exemplo disso é o caso das aves, os pássaros, né? Os pássaros comerem esses frutos, se alimentarem desses frutos e engolirem essa semente também é uma forma física de quebrar essa dormência, porque o ácido, né, as substâncias digestivas do estômago dessas aves quebra a dormência das sementes. Quando aí a ave vai voa para um outro lugar, defeca nesse outro lugar e libera essa semente já pronta para germinar. Isso aumenta a distribuição geográfica das plantas, tá? Por isso que, por exemplo, em locais de ilhas vulcânicas, né? Como que uma ilha vulcânica lá no meio do Pacífico, ao longo do tempo, tem tantas plantas? Porque as aves, né, elas levam do continente para essas ilhas e povoam essas ilhas. Então é um mecanismo de dispersão muito eficiente, muito importante, tá ok? Então os frutos são formados por um pericarpo, tá? Que é o ovário desenvolvido, e esse pericarpo é formado por três porções, três partes. O epicarpo, que é a casca, é a camada mais externa desse fruto e ele tem origem da epiderme, da parede externa do ovário. O mesocarpo, que é uma camada intermediária, geralmente nesses frutos comestíveis que a gente tem contato no dia a dia, né, que estão inseridos na nossa dieta alimentar, é a polpa do fruto e é proveniente do mesófilo carpelar, ou seja, dos carpelos desse ovário, tá? É a parte geralmente comestível, caso seja um fruto carnoso. E o endocarpo, que é a porção mais interna, né, desse fruto, que é proveniente da epiderme interna do ovário e está em contato direto com a semente. Na última aula que eu citei essas questões de frutos, eu até dei o exemplo do abacate. Então, se a gente pensar, se a gente visualizar um abacate, a casca dele é o epicarpo, a polpa, que é o que a gente faz a vitamina, o suco, é o mesocarpo, e aquela película que quando você retira a semente, fica uma película de tonalidade marrom, né, presa ainda àquela polpa, essa película é o endocarpo, tá ok? Então, aqui ó, até o abacate aqui. Então, nós temos aqui o exemplo, tá? Então, a casca, um é a casca, é o epicarpo, 2, aqui ó, o 3, aqui ó, o mesocarpo e o 2, aqui o endocarpo, tá ok? Quais são os tipos de frutos? A gente tem uma classificação até extensa em relação a esses tipos de frutos. Tipo de proteção da semente, né? Se esse fruto ele se abre quando é maduro e expõe essa semente ou se não. A quantidade de sementes que tem nesses frutos. Se esse fruto tem muita polpa, se ele não tem, tá? Então tem uma classificação aí até extensa em relação a esses frutos. Então, quanto ao número de sementes, nós temos frutos monospérmicos que tem uma semente única, o abacate, por exemplo. Dispérmicos que tem 2 sementes, tá? Trispérmicos com 3 ou polispérmicos que tem muitas sementes, né? Maracujá, mamão, melão, né? Todos esses são frutos polispérmicos. Quanto à consistência do pericarpo, eles vão ser secos ou vão ser carnosos. Frutos secos têm um pericarpo com pouca água e com pouco nutriente, tá? Então as oleaginosas, né, ou frutos relacionados a esse tipo de oleaginosas mesmo, né, que tem essas sementes assim, eles são frutos secos. Já os carnosos são a maioria dos frutos que tem muita água, que tem muita polpa, que tem muito nutriente, muitas vitaminas, né, nesses frutos. Já quanto aos frutos, a abertura dos frutos, nós temos frutos deiscentes e indeiscentes. Os frutos
Deiscentes são aqueles que, quando eles estão maduros, eles se abrem e expõem a semente. As vagens, por exemplo, feijão, por exemplo, tá? Já os indeiscentes são aqueles que não realizam esse processo. Mesmo o fruto maduro, a manga, por exemplo, né? A maçã, mesmo o fruto maduro, aliás, maçã não, porque maçã é pseudofruto, né? A manga, mesmo ela madura, ela não expõe o caroço, que é a semente, tá ok? Então, tem essas distinções. Nós temos frutos simples, quando eles resultam da fecundação e do desenvolvimento de um único ovário, né, de uma flor. Aí aqui nós temos os exemplos, o tomate, a laranja, o mamão. E nós temos frutos múltiplos, quando vários ovários de várias flores, eles se unem numa única estrutura, tá? Então nós temos as amoras, o nome desse fruto, meu pai é morango, meu Deus, a pessoa não tem costume, sabe nem fingir costume. O morango é um exemplo de frutos múltiplos ou agregados, tá? Cada um desses pontinhos aqui, ó, desse morango, era uma florzinha, né? E aí desenvolveu o ovário e formou um aglomerado, um agregado, uma estrutura só, tá ok? E nós temos os frutos compostos ou as infrutescências. É o exemplo aqui do abacaxi. Eles resultam da congruência de ovários de uma inflorescência. Não entendi, professora. Congruência de ovário de uma inflorescência. Que é isso? Primeiro, nós temos flores solitárias, né? Eu tenho uma única flor saindo lá da plantinha. E eu tenho inflorescências. O que é uma inflorescência? É como se fosse um cachinho de flor, um buquê, certo? Então eu tenho de uma única haste, sai um monte de florzinhas e elas ficam juntinhas, assim, todas juntinhas. Então, quando essas flores, elas são fecundadas ao mesmo tempo e elas se fusionam, né, congruem, né, no caso, realiza essa congruência dos ovários, elas formam uma infrutescência. E cada uma dessas porções aqui, ó, do abacaxi é um frutículo, ok? Então, é um do tipo de classificação. Nós temos ainda frutos complexos ou pseudofrutos. Qual é a diferença de um fruto verdadeiro para um falso fruto ou um pseudofruto? Que os frutos verdadeiros, eles são originados a partir do desenvolvimento do ovário da flor. Já os pseudofrutos, eles são originários de qualquer outra parte da flor, menos do ovário, certo? O nosso exemplo, o caju, a pera, nesse caso aqui, ó, eles são originários dos pedúnculos florais, da haste que segura a flor, tá? Que é o pedúnculo floral. E nós temos exemplos de frutos partenocárpicos. A banana é o exemplo, né? E esses frutos partenocárpicos, eles podem ser originados naturalmente ou estimulados artificialmente. Então, o exemplo do limão Tahiti, da laranja baiana, que esses dois aqui, ó, eles não possuem, alguns tipos de melancia que não possuem sementes. Qual é a diferença de um fruto partenocárpico para os outros? Para formar esse fruto, o ovário ele é desenvolvido, certo? Como ocorre nos frutos verdadeiros. Porém, não ocorreu fecundação. Se não teve fecundação, o fruto não tem semente, certo? Isso ocorre naturalmente com as bananas. Com esses outros exemplos aqui, ó, há um estímulo hormonal. O agricultor lá, ele coloca um hormônio chamado ácido indol acético, ou AIA. E esse AIA estimula o desenvolvimento do ovário dessa flor sem que haja processo de fecundação. Por isso que aquela uvinha lá do supermercado, aquela compridinha, ela não tem semente. Limão Tahiti também não tem, a laranja baiana também não tem, tá? Porque eles são frutos de partenocarpia, ok? E aí, dentre esses frutos secos e carnosos aqui, ó, as bagas
contém várias sementes e as drupas contêm uma única semente. Então, polispérmicos e monospérmicos. E os secos podem ser deiscentes ou indeiscentes, tá? Em relação a essa abertura de exposição dessa semente, tá? Os frutos carnosos do tipo baga, então aqui nós temos os exemplos, ó, limão, uva, melancia, tomate, mamão, todos eles são multicarpelares, ou seja, eles têm várias sementes livres dentro deles, tá? E nós temos os unicarpelares aqui, ó, que são esses frutos que têm uma única semente solta dentro deles, ok? Algumas sementes, elas não possuem nenhum mecanismo de abertura natural para expor, alguns frutos não possuem uma abertura natural para expor sementes. E aqui nós temos alguns tipos de sementes, ó. Sâmaras, que são sementes aladas. Essas sementes aladas aqui, elas são ótimas para dispersão, porque bate o vento, ela já se libera da árvore e já pode ser dispersa, tá? As cariópsis ou grãos é o exemplo do milho, do feijão, tá? E os girassóis, que são os exemplos dessas sementes mais pequenininhas e mais as oleaginosas no geral, tá? Os legumes ou vagens, feijão, ervilha, a soja, são geralmente frutos deiscentes. Quando eles estão maduros, eles se abrem e expõem essas sementes, tá? E as cápsulas, que é o caso da castanha do Brasil, né? Antes castanha do Pará, agora é castanha do Brasil, tá? Que ela se abre, né, e expõe essas castanhas no ambiente. Aqui exemplos de pseudofrutos que a gente já viu, ok? Então, essa era a nossa aula sobre frutos. Beijo, até a próxima aula sobre classes das angiospermas, tá ok? Tchau!